Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema que vai fazer a diferença no seu processo comercial: pipeline de vendas. O que é isso? Quais são as suas etapas? A importância do pipeline de vendas no processo comercial em escritório de advocacia. Isso tudo você vai saber no vídeo de hoje, então fique comigo até o final. O que é o pipeline de vendas? O pipeline é um mapa no qual você tem todas as etapas em que um potencial cliente percorre até se tornar um cliente. Aqui eu vou fazer um parênteses que eu vou deixar o link de um outro vídeo que nós falamos aqui no canal sobre funil de vendas. Funil de vendas não se confunde com pipeline de vendas. No funil de vendas você tem a jornada de compra desse cliente, no qual você tem a clareza do funil de vendas, a boca do funil, isso vai afunilando até virar um contrato, uma forma visual de você verificar e analisar a jornada de compra. Já o pipeline, de fato, é o processo no qual esse potencial cliente percorre até se tornar um cliente. Como vocês já ouviram eu falar aqui, cliente não assina contrato por um acaso, existe um processo, existe uma lógica por trás. E o pipeline de vendas, ele traz esse passo a passo que o cliente percorre desde que ele é um lead, um potencial cliente, até ele se tornar um cliente, um assinante de contrato. A gestão do pipeline de vendas deve ser constante. E o objetivo dela é você verificar em qual etapa o potencial cliente está. Você vai ver uma imagem aqui no qual você vai verificar as etapas que eu estou sugerindo do pipeline de vendas. Só que cada escritório tem o seu modelo de negócios, tem a sua área comercial e pode formatar essas etapas de acordo com a sua realidade. Eu quero agora que você faça um exercício imaginativo para que você possa visualizar um quadro. Você vai visualizar um quadro com várias esteiras, com várias etapas. Nós vamos falar aqui das etapas que compõem este quadro. Normalmente nós fazemos a gestão do pipeline através do CRM, que usa a metodologia Kanban, que tem essa gestão por etapas. Então, o que acontece? Pensa aqui, exercício imaginativo, um grande quadro com etapas, e aí nós vamos falar de cada etapa. A primeira etapa é sem contato. O que significa esse sem contato? São potenciais clientes, os leads, como nós chamamos, né? Que você ainda não entrou em contato com essa pessoa. Você tem apenas ali o e-mail, o telefone, sabe quem é o decisor da empresa. Você tem ali os primeiros contatos da empresa. Você ainda não fez nenhum contato direto com esse potencial cliente. Por isso que tá ali naquela etapa sem contato. Outra nomenclatura que você pode usar para essa etapa é lead. Essa etapa sem contato ou lead, a gente pode chamar de um grande estoque. Tá? Um grande estoque de potenciais clientes no qual você vai começar a fazer um relacionamento e entrar em contato. Trazer um exemplo aqui. Vamos dizer aqui uma estratégia que você está utilizando, que é do tráfego pago. Você fez uma campanha no qual a pessoa que está interessada no seu serviço vai lá e cadastra querendo saber mais informações sobre o seu trabalho. Esse lead que cadastrou as informações, ele tem que ir para algum lugar para você fazer a gestão dele. Para onde que ele vai? Ele no seu CRM entra nessa etapa do sem contato. Então ele vai estar ali porque ele entrou em contato com você, mas ainda você vai começar a conversa. Então ele entra ali naquela parte sem contato. Conforme você vai avançando na negociação e na conversa com ele, você também vai avançando nas próximas etapas que nós vamos te ensinar aqui. Outra estratégia que você está utilizando, vamos dizer que você fez um evento e as pessoas se cadastraram para ir no evento no seu escritório. Esse lead que cadastrou para ir no evento também tem que entrar no seu CRM. Em qual etapa que ele vai entrar no seu CRM? Qual pipeline? No pipeline de vendas, e ele vai entrar ali naquela etapa sem contato, porque ele se cadastrou, mas você ainda não fez um contato para que você de fato possa avançar com ele no processo comercial. Espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que nós estamos aqui para esclarecer. Agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é de qualificação. O que é a qualificação? Você, advogado, tem que ter clareza qual é o tipo de cliente que você quer atender. Quais são as características da empresa ou da pessoa que você quer ter como cliente. Então vamos dizer que você fez um evento sobre planejamento societário para empresas familiares. E você só quer trabalhar com empresas que faturam mais de 2 milhões por mês. Isso já é um corte. Uma empresa que fatura 1
1 milhão por mês, você não quer atender, você quer 2 milhões por mês. Então isso já é um corte, então é uma forma de qualificar, é um tipo de informação que qualifica se essa empresa está adequada ao perfil de cliente ideal do seu escritório ou não. E aí, cada produto, cada escritório vai ter o perfil ideal de cliente. Aí você tem que fazer um estudo profundo do perfil de cliente que você quer ter no seu escritório. Quais serão os critérios que você vai adotar para definir qual é o seu cliente ideal? É porte? É faturamento? É número de funcionários? É regime tributário? Qual é? Tudo depende do produto que você vende, do produto que você vai apresentar para esse potencial cliente, para que você possa entender quais são as características necessárias para qualificar esse cliente. Essa parte de qualificação é você entender se aquele lead que se cadastrou nas suas páginas, né, através aí do tráfego pago, da landing pages, ou se entrou em contato no seu site, ou se você fez um evento e ele participou, se você fez uma palestra em um congresso e ele também participou e você tem contato. Então você teve acesso a esses leads e agora você precisa qualificar. Então agora eu tenho as informações do lead e eu tenho os critérios que qualificam o cliente ideal. Então agora eu vou verificar se esse cliente se adequa ao perfil de cliente ideal e vou qualificá-lo e vou avançar para a próxima etapa, que seria o agendamento de reunião. A qualificação, ela é muito importante porque às vezes nós marcamos reuniões com empresas ou pessoas que não têm o potencial de ser cliente do escritório. Vou dar um exemplo. Você trabalha em um escritório de grande porte, você é um gestor de área, um diretor de área de um grande escritório. E você conseguiu uma ação trabalhista de uma determinada empresa. Dependendo do porte dessa empresa, ela não consegue pagar os honorários do seu escritório. E aí você fica frustrada, mas eu levei a empresa e não consegui fechar. Por que você não conseguiu fechar? Porque esta empresa não é o perfil de cliente desse escritório que você está trabalhando. Então você tem que verificar qual é o perfil desse cliente que o escritório quer, e aí você vai buscar empresas que têm esse perfil. Isso é muito comum, gente. Normalmente quando a gente trabalha em um escritório de advocacia e a gente não está muito em contato com a parte comercial, nós somos diretores, gestores de áreas, né, gestor da área trabalhista, da área civil, a gente não tem muito essa visão de qualificação. Então, eu acho que é só conseguir cliente de forma aleatória. Não é. Eu preciso entender qual é o perfil do cliente e verificar se essa empresa ou pessoa que eu estou prospectando tem esse perfil, porque senão eu posso me frustrar. Outra questão é eu ficar marcando reuniões com pessoas que não têm o perfil ou empresas que não têm o perfil, porque também você está perdendo tempo, porque no fim do dia essa empresa não vai conseguir te contratar. Talvez essa empresa não vai conseguir contratar, por exemplo, porque essa empresa ela não consegue honrar com o valor dos honorários que o seu escritório está acostumado a cobrar. É bem importante essa parte de qualificação. De forma clara e objetiva aqui, o que você tem que fazer? Definir quais são os critérios de qualificação do seu cliente e a partir do momento que você tem os dados do lead, verificar se esse lead está adequado às características que você definiu e assim você avança para a próxima etapa. A próxima etapa, que no caso da nossa sugestão aqui é a terceira etapa, é o agendamento de reunião. O agendamento de reunião é: você tem os dados do lead, você qualificou, ele é adequado para ser o cliente da sua empresa. Você vai buscar marcar uma reunião para entender a realidade desse cliente e apresentar o seu serviço adequado a essa necessidade ou problema que o seu cliente está enfrentando, com esse potencial cliente está enfrentando, tá bom? A reunião, essa é uma reunião comercial, não é uma reunião técnica. É uma reunião, de fato, que tem uma série de requisitos a seguir para que você possa conduzir o potencial cliente até o fechamento de contrato. Então você tem que entender quais são as necessidades dele, quais são os problemas que ele está enfrentando, se ele já buscou resolver esse problema em outro momento. Eu também vou gravar um vídeo sobre condução de reunião aqui, e aí vai ser super importante nessa fase aqui. Mas importante, aqui a gente não está falando de como você vai conduzir a reunião. Aqui é a fase de agendamento de reunião. Então, recapitulando, eu tenho um grande quadro, que é o meu pipeline, na qual constam as etapas que eu vou seguir do potencial cliente até fechamento de contrato. Eu falei da etapa de sem contato, da etapa de qualificação, eu estou agora na terceira etapa, que é de agendamento de reunião. Essa etapa tem por objetivo pura e simplesmente o agendamento de reunião. Aqui eu vou fazer um parênteses que é bem importante o seguinte: essas três primeiras etapas que eu falei até agora, do sem contato, da qualificação e do agendamento de reunião, ela pode ser feita por um assistente comercial, que nós chamamos aí de SDR ou BDR, né?
Então você pode lançar mão de um profissional para te ajudar nessa primeira etapa. Vou trazer aqui para a questão prática. Vamos dizer que você fez um evento no seu escritório, no qual uma série de pessoas se inscreveram para poder assistir ao evento. Por exemplo, vamos dizer que é um webinar online. Aí depois do seu webinar, você pode entrar em contato com essa pessoa, porque ela já se inscreveu e ela passou os seus contatos, se interessando pelo seu escritório, se interessando pelos conteúdos do seu escritório. Você pode entrar em contato para marcar uma reunião para tirar dúvidas sobre o tema do webinar, né? Então vamos dizer que você está fazendo um webinar sobre reforma trabalhista. Já tem tempo esse negócio da reforma trabalhista, né? Mas só um exemplo. Então, sobre reforma trabalhista, quais são os principais pontos da reforma trabalhista que impactam as empresas de transporte? Aí, as empresas de transporte, né, os decisores dessa empresa se inscreveram no seu webinar. Aí você pode marcar uma reunião com eles para que você possa tirar dúvidas acerca do tema e entender, aprofundar um pouco mais sobre essa questão trabalhista das empresas de transporte. Então, quando a pessoa se cadastrou, ela entrou no seu CRM no Sem Contato. Aí uma pessoa, né, o seu assistente comercial foi lá e qualificou, olha, essa empresa aqui, ela tem o perfil de cliente que nós queremos aqui no escritório. Então ele entra em contato, seja por e-mail, seja por telefone, seja por WhatsApp, e busca marcar uma reunião. Então ele agenda a reunião. Então ela está nessa etapa de agendamento de reunião. Como eu falei, um assistente comercial, um assistente de negócios pode te ajudar nessa etapa, tá bom? Se você não tem isso, você mesmo que vai fazer até essa etapa. Aqui você pode ter uma outra etapa que chama reunião, né? Reunião realizada, que é uma etapa no qual você está marcada a reunião está agendada e você fez a reunião. Ela fica ali naquela etapa de reunião realizada, no qual você vai estar se preparando, buscando informações, se for necessário, para poder conduzir a reunião comercial. Aqui eu faço outros parênteses. Às vezes o advogado ele não se prepara para uma reunião comercial. E é muito importante que nós conheçamos a empresa ou a pessoa com a qual nós vamos fazer a reunião, para que nós possamos, de fato, adaptar a linguagem, trazer exemplos que vai conectar com essa pessoa ou empresa que você vai estar fazendo a reunião, tá? Então, a gente pode fazer aqui uma etapa de reunião, que é o momento que vai estar lá aquele cartãozinho, né, na reunião, e você vai se preparar para fazer essa reunião. Agora, nós vamos para uma outra etapa, que é da proposta. A proposta é o fato seguinte, eu fiz a reunião, eu vou apresentar uma proposta. Se o caso não for complexo, eu consigo fazer a reunião de entendimento da demanda, apresentação da solução e apresentação da proposta, tudo em uma reunião só. Vou dar um exemplo, tem escritórios de advocacia que trabalham em recuperação de crédito tributário. É praticamente o mesmo tipo de reunião para todos os negócios, né? É um produtinho muito de prateleira, pronto, né? Então, normalmente você já tem o valor, ele não vai mudar de cliente para cliente. Você tem o valor inicial e o valor final ali de êxito. Não vai mudar muito, você consegue fazer a reunião de atendimento da demanda, apresentar a solução e a proposta. Então, são casos menos complexos. Agora, em casos mais complexos, vale a pena você ter uma reunião de entendimento da demanda, e aí você vai fazer uma reunião profunda, uma reunião realmente muito interessada, na qual você vai entender toda a realidade desse cliente, para que você possa depois, em uma segunda reunião, apresentar a proposta. Então, em casos mais complexos, você faz em duas etapas. Você tem a reunião agendada, realiza a reunião, e essa reunião é para entendimento da demanda. E já nesta reunião, você já marca uma segunda reunião para que você possa apresentar a proposta. Aqui eu já te falo, a venda acontece na apresentação de proposta, porque se você encaminhar a proposta por e-mail para a pessoa, ela vai olhar só o preço e pronto, e acabou. Agora, quando você faz a apresentação da proposta, você tem a oportunidade de retomar toda aquela fase de entendimento da demanda, trazer à tona quais são os problemas ali que ela corre se ela não contratar os seus serviços, e aí você apresentar a proposta. Fica aqui esse disclaimer aqui, né? A venda acontece na apresentação da proposta. Não perca essa oportunidade.
escritório de advocacia, advogado tem uma mania muito grande de só enviar a proposta. Então, recapitulando, você está entendendo aqui comigo? Lembra exercício mental aqui de visualização? Um grande quadro no qual eu tenho algumas raias, algumas etapas. Nós já passamos na etapa do sem contato, da qualificação, da reunião, da proposta e agora nós vamos para a parte da negociação. Essa é a outra etapa. A etapa de negociação é porque é aquela questão, né? Pode ser que você consiga fechar o contrato na própria reunião que você fez a apresentação da proposta. Melhor dos mundos, incrível isso. Mas dependendo da situação, dependendo do caso, é muito complexo. Dependendo da empresa, a tomada de decisão, ela envolve outras pessoas, então demora um pouco. Então você entra na fase de negociação. Se o ticket, se o valor do seu serviço ele é baixo, pode ser que sim você consiga fechar na própria reunião. Se ele é um valor mais alto, você vai de fato precisar de entrar na fase de negociação, tá? Porque, volto a dizer, né? Às vezes em uma empresa tem várias camadas, né? Vários decisores, vários pontos de contato que tem que ter na empresa para até tomar a decisão final. Então, entra-se nessa fase de negociação, na qual você tem que fazer os follow-ups. Então, essa raia, essa parte do quadro, né, relacionada à negociação, na qual você vai marcar os seus follow-ups, porque é outra questão que acontece muito na advocacia. Manda-se, é assim que acontece, né? Manda-se a proposta e esquece que enviou a proposta, acabou. E aqui, quando a gente está falando de desenvolvimento de negócio, nós temos que ser ativos. Nós somos os responsáveis pelo processo comercial. Eu faço acontecer, eu dou o direcionamento. Logo, se eu dou o direcionamento, eu vou marcar os follow-ups. Então, o que eu já te sugiro? Você fez a reunião de apresentação da proposta, você já vai pedir para a pessoa para marcar um novo ponto de contato, seja uma ligação, seja uma nova reunião, para você saber sobre a decisão dela. Não tem problema nenhum você fazer isso, não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é melhor você combinar o outro ponto de contato do que você ser aquela pessoa chata que fica mandando mensagem todo dia. E aí, analisou minha proposta? E aí, viu minha proposta? Ou estou passando aqui para saber se você analisou a minha proposta. E isso vai fazendo mal para você, porque você vai se sentindo aquela pessoa chata, inconveniente, ou você nem chega a fazer, porque você não quer ser a pessoa inconveniente, então você nem chega a fazer esse tipo de trabalho e esquece a proposta para lá. Então, a sugestão é, saiu da reunião de apresentação de proposta, já marque um novo ponto de contato para que você possa fazer os follow-ups. Outra sugestão de follow-ups é você também mandar conteúdos, né? Se tá demorando muito, né? Você já fez o contato com a pessoa, tá demorando muito, você pode mandar artigos, vídeos, outros eventos que você fez sobre aquele tema específico para a pessoa lembrar de você, né? Fulano de tal, lembrei de você aqui porque eu vi esse artigo. Ou então nem é você que escreveu, você viu uma publicação no Valor Econômico, em outro meio de comunicação e você quis enviar para a pessoa, né? Mas é o que eu te falo, você tem que ser ativo nos follow-ups até receber um sim ou não. Porque o que acontece, gente, nessa questão do pipeline, por que é muito importante a gente fazer a gestão? Porque muitos escritórios que eu já trabalhei, você entra no pipeline, na fase ali de proposta, na etapa de proposta, tem muita proposta. Só que tem tanto tempo que essa proposta foi enviada que no mundo real ela já não deveria ser contada como uma proposta enviada. Você já deveria ter dado perdido nessa proposta e passado a dar atenção para outras pessoas, para outras empresas. Agora você fica com aquele tanto de proposta na raia ali de propostas e vai te alimentando a esperança que você tem proposta para fechar, mas você não tem, porque tem muito tempo que você não conversa com essa pessoa, que você não faz um follow-up. Então é necessário que você tenha um processo ativo comercial para isso que é o pipeline, para você estar sempre revisando quais são as oportunidades que estão em cada etapa, para você movimentar ou para você perder essa proposta, ou seja, excluir ela do seu pipeline de vendas, e aí você pode colocar ela no seu pipeline de conteúdo, não tem problema nenhum, para que você possa alimentar o relacionamento com essa pessoa, para você não sair de cena, né? Mas isso para o seu comercial, para sua meta comercial, ela já não está sendo contabilizada, porque de fato a pessoa talvez ela só não te respondeu, mas ela já te deu não. E você tem que ser a pessoa responsável por trazer esse processo comercial para sua mão, seu protagonismo do processo comercial, para receber um sim ou não.
E a última etapa é a assinatura do contrato. A assinatura do contrato o cardzinho vai para essa parte de assinatura do contrato quando eu já estou na elaboração do contrato. Então, a pessoa deu sim para mim na fase de negociação, eu começo a elaboração do contrato e também a assinatura do contrato, que você pode fazer de forma eletrônica, né, para agilizar. Importante, só comemore quando a pessoa assinar o contrato, tá bom? Então você também tem que dar ritmo para que a pessoa assine o contrato de forma mais rápida, não fique demorando muito a assinar o contrato, porque, mais uma vez, você é o responsável pelo ritmo do processo comercial. Então, nós falamos aqui de quais etapas? Sem contato, qualificação, agendamento de reunião. Você pode ter uma de reunião em si, reunião realizada. Você, se não quiser ter reunião realizada, fica só com a reunião agendada, tá bom? Proposta, negociação e assinatura de contrato. Essas são as etapas de um pipeline de vendas que eu estou sugerindo. Volto a dizer, não é regra. O seu escritório pode criar uma cadência, uma jornada aí na qual o potencial cliente segue até a assinatura do contrato. Você que vai saber. Você pode esmiuçar isso um pouco mais, não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar várias etapas. Você viu que eu mesma aqui porque eu coloco, tá? Nos meus eu coloco a fase de agendamento de reunião e reunião realizada, porque isso me dá uma clareza maior de como estão as minhas oportunidades de negócio dentro do meu pipeline. Então, gente, recapitulando aqui, o que é o pipeline? O pipeline, ele é um mapa no qual você vai ter compreensão em qual etapa a sua oportunidade de negócio está. A sua oportunidade está sem contato, está em qualificação, está em reunião agendada, está em reunião realizada, está em proposta, negociação ou assinatura de contrato. Qual etapa que está a sua oportunidade de negócio? Quantas oportunidades de negócio você tem em cada etapa? Por quê? Nós vamos falar aqui em outros vídeos sobre os KPIs, né? Que são os indicadores de vendas. E você, para calcular as suas taxas de conversão, você precisa entender em quais etapas que estão os seus potenciais negócios. As suas oportunidades de negócios, você tem que saber. Então, eu tenho 10 oportunidades de negócios em proposta e estou no dia 15 do mês. Eu tenho mais 15 dias para fechar esse mês aí. Então, eu tenho que dar uma vazão nessa negociação e também está entrando mais reuniões agendadas para que eu possa fechar a minha meta de contrato. Mas para isso eu tenho que ter essa clareza. O que acontece é que a gente não faz essa gestão e as coisas vão ficando emboladas e chega o final do mês eu simplesmente não sei quantas propostas que estão na mesa, eu não sei quantos contratos que eu fechei e aí eu vou entrando numa bola de neve de desorganização. E neste canal a nossa proposta é que você tenha conhecimento sobre negócio, sobre desenvolvimento de negócio, sobre vendas, para que você possa estruturar a sua área comercial dentro do escritório. E uma parte muito importante para você estruturar o seu comercial é o pipeline de vendas, a forma de você ter clareza de como estão as suas oportunidades de negócios no mês, por exemplo. E você pode fazer a gestão desse pipeline de vendas através do CRM, que é um software no qual você faz toda a gestão, tanto do processo de vendas quanto do pós-vendas. Nós temos diversos no mercado, tá? Nós temos vários. Ou você pode, por exemplo, usar o Trello, que tem esse formato, né, do Kanban, que tem um quadro, que tem várias etapas, e você pode ali fazer de forma gratuita até você conseguir ter a possibilidade de contratar um CRM. A grande diferença é que no Trello você não vai ter relatório e no CRM você tem vários relatórios, você fica sabendo, né, quantas oportunidades foram geradas no mês, quantas reuniões, enfim, você tem uma série de informações que são extremamente importantes para a sua gestão comercial. Então, eu te sugiro que você tenha um CRM. Tem alguns com os custo-benefício bem ok que dá para poder absorver na estrutura comercial do escritório. Então, gente, esse foi o assunto do vídeo de hoje, pipeline de vendas. Eu espero que você tenha tido uma compreensão geral do que é o pipeline de vendas, qual que é a sua importância, quais são as suas etapas. Mas se ficou alguma dúvida, não fique com essa dúvida. Coloque aqui nos comentários que eu terei maior prazer em saná-las. E se você também tiver outros temas que você gostaria de ouvir aqui
neste canal, de ver as minhas explicações aqui, deixe também aqui nos comentários. Além disso, curta e compartilhe esse vídeo. Nós temos muitos advogados, muitos colegas advogados que precisam ter conhecimento sobre vendas, sobre gestão comercial, e este canal é o ambiente certo que vocês têm que estar para saber sobre desenvolvimento de negócios, vendas na advocacia. Até o nosso próximo vídeo.